Bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo do lugar que você está no mundo. Meu nome é Hernani Oliveira, eu estou aqui para mais uma transmissão com vocês, né, para dar algumas dicas, ou pelo menos uma dica mais clara sobre publicação de artigos científicos e como aumentar não só a qualidade do seu artigo, mas também a relevância dele para uma audiência mais generalizada e internacional. Uma das coisas que eu notei nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil, é que as pessoas tendem a escrever, em vários casos, né, isso não necessariamente se aplica a você, mas se aplica a diversos casos que eu já observei, né, que as pessoas tendem a escrever artigos com um foco um pouco mais específico, né, um pouco mais local. Elas se esquecem que nem todo mundo que vai ler esses artigos necessariamente conhece o lugar exato, né, que elas estão trabalhando e que motivou elas a escreverem esse artigo, né? Então é bem importante, dentro do contexto de publicação de artigos, e especialmente no contexto mais internacional, que você deixe claro para a sua audiência em que contexto ecológico, evolutivo, ou em termos de organismos que você está escrevendo aquele artigo, né? Se for no cerrado, que você está trabalhando numa savana, e que existem outras savanas no mundo também que se assemelham de alguma forma com um cerrado. Se for numa floresta tropical, que existem outras florestas tropicais que se assemelham também àquela que você está trabalhando de alguma forma, ou não, né? Por que o lugar que você está trabalhando ele é único? E quando você estabelece esse tipo de comparação do seu lugar de estudo, seu organismo que você está estudando, sua metodologia que você está estudando, com outros lugares, né, no mundo, outros organismos no mundo que são semelhantes ao seu, que é aquele que você trabalha, ou metodologias que são semelhantes, você está abrangendo, né, uma audiência muito mais ampla e também possibilitando que elas entendam as diferenças e semelhanças que existem entre o trabalho dela e o seu trabalho. Isso acaba deixando o trabalho, de uma forma geral, né, muito mais interessante e atraindo muitas outras pessoas que, se você for muito específico no foco que você está escrevendo, ele vai acabar não chamando tanta atenção assim. Então, a minha dica de hoje deixem, né, foquem, claro, né, todo trabalho ele é focado em um grupo, em uma metodologia, em um lugar, mas não se esqueçam de incluir, né, ou de colocar o seu trabalho em uma perspectiva mais ampla, incluindo comparações com outros lugares, outros organismos, outras metodologias, que vão atrair, né, uma audiência mais ampla e também, provavelmente, né, vão aumentar sua chance de aceite em revistas internacionais de fator de impacto mais elevado. Isso é uma coisa que é muito cobrada, né, em revistas, pro aceite de artigos, em revistas internacionais, e principalmente isso aumenta a sua chance porque você aumenta a abrangência do seu artigo, né? Em muitos casos, os revisores ou os editores podem reclamar que o seu artigo é muito local, devido a essa ausência de comparações com outros lugares. E quando você contextualiza o seu estudo nessa perspectiva, isso se torna muito mais abrangente e muito mais interessante, né? Então, por exemplo, o Cerrado, que é um ambiente que eu trabalhei e trabalho durante muito tempo, ele é uma savana, né? E 20% do mundo é coberto por savanas, né? Então, na verdade, eu não estou fazendo um estudo específico de um lugar no Brasil, né? Eu estou fazendo um estudo de uma savana, que no meu caso, né, específico, é a savana mais biodiversa do planeta. E como que será que os achados que eu tive para o Cerrado aqui, por exemplo, com morcegos, eles se comparam com achados para savanas na África com morcegos, ou para a Austrália com morcegos, ou em qualquer outro ambiente savânico do mundo, mesmo aqueles que não são tipicamente formados por savana, mas que contêm algum tipo de formação savânica dentro deles, né? Então, quando eu faço isso, eu estou deixando o meu estudo muito mais abrangente, interessante, e aumentando muito a minha chance de aceite, e normalmente é isso que os revisores e editores em revistas internacionais procuram num artigo, né? Então, essa é a dica de hoje. Eu queria terminar por aqui para ser um vídeo curto, com uma dica simples e rápida que vocês podem usar, né, na escrita dos artigos de vocês, para aumentar a chance de aceite de vocês em diferentes revistas e também deixar o artigo de vocês mais interessante. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, né, e se inscrever no canal para mais dicas no futuro. Muito obrigado, pessoal.